subindo. Vou chamar para participar nessa segunda-feira aqui conosco, começo de dia, semana, sempre com muita alegria também, competentíssimo Emerson Balderrama, operador de mercado, trabalhou muitos anos no pregão da Bolsa, trabalhamos juntos também, mesa de corretora. Emerson, obrigado pela gentileza de atender o nosso convite e estar aqui conosco já nesse início de semana que já começa aí bastante volátil. Eu que agradeço, Chico. Bom dia para todo mundo. Chico, semana vai ser bem volátil pelo jeito. Essa denúncia contra o Powell pegou todo mundo de calça curta, como o mercado fala, né? Vamos ver o que isso vai desdobrar durante a semana. Pois é, Emerson, a ameaça, na verdade, né, as notícias que foram veiculadas aí desde ontem, final de semana, hoje, uma ameaça de uma investigação criminal movida pelo Departamento de Justiça lá dos Estados Unidos contra o atual presidente do Federal Reserve, o Fed, Jerome Powell, por causa aí de uma reforma na sede da autarquia. Isso acabou trazendo aí cautela e volatilidade para os mercados americanos. As bolsas da Ásia, daqui a pouquinho eu vou passar, também fecharam mistas nessa segunda-feira. As bolsas da Europa caem majoritariamente, mas aqui, Emerson, o nosso índice que abriu com alta agora opera lá, praticamente no 0 a 0, virou com uma pequena margem de baixa. Eu até achei que o índice fosse abrir corrigindo um pouquinho, ele abriu estável, está praticamente no 0 a 0. Como é que você está vendo essa abertura de semana aí? Eu achava também que o mercado local ia acompanhar o cenário internacional. É bem pesado o que está acontecendo lá fora. A gente está falando de Trump. Querendo ou não, ele tem um pitaco nessa parte do Jerome Powell. Ele tinha comentado no passado, né, que essa reforma teria passado do limite, mas ninguém imaginava que após isso ia ter uma queixa-crime, algo nesse sentido. Ele vem falando muito sobre a Groenlândia e agora ele aumentou o tom, né? Ele falou que eles vão aceitar ou não que a Groenlândia seja anexada. Ele está falando também contra Cuba. Tem Irã no meio da história, tem muita coisa. E aqui, Chico, está totalmente descolado. A gente está vendo 0,10 para lá, 0,10 para cá e não condiz com a realidade do mercado no geral. Aqui pode ser que está refletindo um pouco do relatório Focus, que a inflação saiu agora, né? A expectativa de fechamento do ano levemente abaixo da última semana. Mas fora isso, não teria o porquê o nosso mercado se sustentar tão firme como vem se sustentando, né, Chico? Pois é, nós comentamos aqui, Emerson, e realmente é importante, por isso que todos nós vamos nos atualizando com o atual momento do mercado, e você se lembra, eu falei agora com o Fábio Gereissati, antigamente, quando nós tínhamos essas crises geopolíticas, as bolsas respondiam imediatamente com movimentos de queda. Nós tínhamos procura por ouro, prata, pelas moedas fortes, no caso o iene, tínhamos procura pelos títulos americanos, enfim. Desta vez, há uma movimentação, sim, de procura pelas moedas, há uma movimentação de procura pelo ouro, pela prata e as outros metais básicos, metais industriais estão subindo bastante, mas em especial o meu destaque fica por conta da alta das bolsas. As bolsas americanas subiram na última semana, os mercados europeus também subiram na última semana. Tivemos Japão com recorde, Coreia com 7º recorde consecutivo de alta de fechamento e a nossa bolsa subiu aqui 1,76% na última semana e já tem uma alta de 1,39% no mês. Portanto, vai acompanhando essa movimentação de alta da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, enfim, os mercados internacionais, apesar de toda essa situação que envolve aí as notícias dos Estados Unidos, seja com a Venezuela, depois com a Groenlândia, no final da semana, México, Cuba, também o leste europeu, Ucrânia, Rússia e Ucrânia, que agora está um pouquinho escondido lá na prateleira, e também o Irã e a Síria, quer dizer, uma somatória aí, e isso traz, claro que cautela, muito por conta de desdobramentos dessas situações. Com certeza, Chico. Tem Taiwan também no radar, tem bastante coisa acontecendo, tem a parte da oposição dos Estados Unidos, né? Qualquer movimento que o Trump ou os Estados Unidos faça, na hora a Rússia ou a China já vai de frente, vai em um confronto. O perigo é isso escalar, Chico. A gente não sabe até onde os líderes eles estão dispostos a negociar ou batalhar. Espero que seja negociar. Então, enquanto isso, o mercado está aparentemente líquido, né? Ele não para de colocar dinheiro em bolsa, é o que você vem comentando, as bolsas não param de bater recorde, mas com uma Selic a 15% também, Chico, não, né? Eu não consigo compreender
como fica tão fácil colocar dinheiro em bolsa com uma Selic a 15%. Imagino eu, final do ano, se realmente o relatório Focus estiver correto e vier para 12% a Selic, nossa bolsa vai chegar em patamar próximo a 200 mil. Pelo menos é isso que a gente vem acompanhando ao longo dos anos, né? Selic cai, bolsa geralmente dá uma esticada. Vamos ver como vai ser o decorrer, além de toda essa turbulência que você já comentou também, viu, Chico? Pois é, e antigamente isso era respondido de uma forma mais rápida, imediata aí, pelos mercados internacionais e pelo nosso mercado. Nós temos aí um diferencial de taxa bastante grande, a nossa taxa com as taxas internacionais, talvez a segunda maior taxa de juro real do mundo. Isso tem atraído sim capital externo aqui para a Bolsa, ou pelo menos, se não é para a nossa Bolsa, é para o mercado de câmbio, renda fixa também. Deixa eu atualizar aqui, Emerson, também, falando um pouquinho de fluxo de capital estrangeiro, já que você trouxe também esta leitura. Os investidores estrangeiros ingressaram com 180 milhões de reais aqui na B3, no mercado secundário, na quinta-feira da semana passada, dia 8. Portanto, no mês e no ano, nesse começo de ano até quinta-feira, o fluxo está positivo em 750 milhões de reais na B3. Portanto, já tínhamos tido uma entrada de 1 bilhão 242 no dia 6 e no dia 7, revertendo o fluxo, e agora no dia 7 mais 180 milhões, portanto 750 milhões de reais de fluxo de capital estrangeiro entrando para a Bolsa nesse início de ano. Os dados são corrigidos até quinta-feira próxima passada, dia 8, Emerson. Ainda assim, veja, o fluxo começou negativo, chegamos até uma queda aí de quase 700 milhões, ele voltou a ficar positivo e agora virou em 750 milhões positivos, o que traz, sim, não só dinheiro para a renda fixa, mas para a renda variável também, principalmente aí para o fluxo do mercado, mercado secundário da B3. Concordo com você, Chico. O mercado em si, ele está fazendo esse movimento e desde quando a gente está, pelo menos eu estou na Bolsa há 20, 21 anos, eu ouço que a Bolsa tá barata em dólar. Sempre eu ouvi essa expressão, né? E agora a gente está vendo que realmente ser barato em dólar está fazendo sentido, a Bolsa está apreciando, ela está melhorando, mas não é só mercado local, a gente continua vendo outros locais, outros mercados também andando. Esse fluxo financeiro que entrou no Brasil, Chico, pode ser encarado em algum momento como transitório. Tivemos saída de dólar no final do ano, voltou, né, tanto que a gente viu o dólar voltando a trabalhar a 5,36 pelo fechamento de sexta, mas a gente acompanhando tudo isso, a gente vê que o dinheiro entra facilmente no mercado local, né, com uma taxa de juros alta, mas não é destinado apenas à renda fixa, a renda variável também está sendo beneficiada. A gente está vendo que hoje, na pré-abertura, a DR da Vale, a DR da Petrobras também estão projetando uma leve alta. Então, o mercado ele tem um espaço a caminhar. Vamos ver se essas interferências externas, né, geopolíticas, não acabam atrapalhando o desenvolver. Pois é, Emerson, eu queria fazer só um comentário contigo, falando de fluxo de capital. Eu disse que até o dia 8 nós tivemos uma entrada de 750 milhões de reais de capital estrangeiro no mercado secundário, mas do investidor institucional nós tivemos uma saída aí de pelo menos 250, 270 milhões. Não muito, mas olha a diferença, isso que me chamou bastante atenção na virada do ano, enquanto os investidores estrangeiros aportaram 25,5 bilhões de reais ao longo do ano de 2025, os investidores institucionais retiraram 46,5 bilhões de reais da B3 também do mercado secundário. Quer dizer, são números expressivos considerando a entrada do estrangeiro e essa saída expressiva do investidor institucional, mais de 46 bi, portanto, nesse comecinho de ano, olha, de novo, temos uma entrada do fluxo de capital estrangeiro, pequena ainda, estamos começo de mês, começo de ano, mas o institucional já tem uma retirada aí de quase 300 milhões da B3. Ou um ou outro, Chico. Ou o institucional estava muito bem posicionado e pegou essa alta toda da Bolsa, absorveu tudo, né? E agora começa a achar que os múltiplos já estão em ponto interessante. Ou eles começaram a achar um ponto que, assim, está surreal essa alta da Bolsa. Eles começaram a especular uma possível queda. Acredito o primeiro cenário mais factível, né? O institucional ficar especulando venda, acho que é um pouco, não condiz tanto com o histórico que a gente acompanhou. O investidor estrangeiro, ele vem colocando dinheiro no Brasil, como você mencionou, o Brasil é a segunda melhor taxa de juros do mundo.
Então não tem para onde correr, né? É um carry trade que faz sentido você tirar o dinheiro de um país, né, sólido, Estados Unidos, com uma taxa por volta de 4%, e mandar para o Brasil mesmo com volatilidade de taxa de câmbio. Isso faz sentido, mas a gente tem visto também, Chico, a disparada de metais preciosos, né? A gente está vendo hoje o ouro subindo 2%, a prata estava subindo quase 6%, agora está por volta de 5%. Então, o mercado está líquido, mas o mercado também está em modo cautela em certos momentos. O que a gente tem visto que essas notícias impactantes que acontecem no Brasil, elas têm refletido mais para o final do dia. Então, durante o dia, o mercado continua animado, continua quente, e durante o final do dia, né, vamos pensar no último quarto do dia, ela começa a desvalorizar, começam a colocar, né, começam a sair das posições. Não estou dando indicativo que é para comprar a bolsa na abertura, né, e em determinado momento começar a vender. Mas o mercado ele vem se desenhando dessa forma. Como durante o dia o período é maior, então ele acaba acumulando mais retorno. O Emerson, dois fatos importantes aí no mercado americano e depois falaremos aqui do nosso mercado também. Quarta-feira, a Suprema Corte nos Estados Unidos deverá julgar as tarifas de Donald Trump e para a semana que vem está prevista também na Suprema Corte uma audiência com a diretora do Fed, Lisa Cook. Portanto, isso vai trazer ou deverá trazer bastante volatilidade. Lisa Cook, que teve um entrave com o presidente dos Estados Unidos recentemente, Donald Trump, voltou a pleitear a sua participação. Agora tem essa audiência com ela na Suprema Corte dos Estados Unidos, prevista aí para a semana que vem. Antes, porém, Suprema Corte falando aí sobre a legalidade das taxas de juros de Donald Trump. Chico, essa parte da Suprema Corte é extremamente importante. Se acontecer deles derrubarem o tarifaço do Trump, isso vai dar uma reversão mundial muito forte. Então o mercado em si vai estar bem atento a isso. Era para ter acontecido essa reunião já na semana passada. Não aconteceu. E o Trump, possivelmente, se ele perceber que vai perder essa guerra, né, com a Suprema Corte, ele vai apelar. Ele vem se mostrando dessa forma. Sobre a Lisa Cook, ela foi meio que perseguida, né, com o Trump aí no último semestre do ano, e vamos ver como vai ser o desenvolver dessa história. Se o Trump ele vai aliviar sobre isso, porque ele que começou a levantar essas informações. Assim como agora também teve não é uma perseguição, mas teve a fala forte, né, contra o Fed, contra Jerome Powell, que a gente já tem visto que o Trump vem brigando, né, ele vem com essa batalha para tirar o Jerome Powell quase toda semana. Se a gente pegar para avaliar, quase toda semana ele fala que ele já tem um preferido, que ele vai falar no melhor momento, e isso daí não é interessante para o mercado, né? O mercado não gosta dessa instabilidade. E agora falando daqui, eu comentei há pouco, pesquisa Quest prevista aí para quarta-feira, Emerson, também primeira pesquisa eleitoral do ano eleitoral, e aqui poucos têm se falado, mas eu acho que é um assunto além das preocupações aí das discussões eleitorais, políticas, o ano fiscal. Isso vinha sendo muito falado, discutido o ano passado, ficou um pouco à margem na prateleira, mas eu acho que está muito ligado aí às discussões políticas. Tem essa pesquisa que pode trazer aí, já na quarta-feira, volatilidade para a abertura dos nossos negócios. Com certeza, vai dar uma bela de uma distorção, ainda mais como for apresentar essa pesquisa, né? Se o Lula apresentar, por exemplo, a margem de ganho já para primeiro turno, isso vai mexer com o mercado. Ou se o Flávio Bolsonaro ganhar força frente ao Lula, isso com certeza vai balançar. Além disso, Chico, hoje vai ter uma reunião com o Galípolo e o Ailton de Aquino do Banco Central com o TCU. Perfeito. TCU tem aquela conversa do Banco Master que tá mal contada essa história do Master. Quanto mais mexe, mais aparece informação. Semana passada nós tivemos uma situação onde o Daniel Vorcaro, né, o presidente do Banco Master, pediu para os Estados Unidos para não aceitar a liquidação do banco, né, e aí foi revertido, foi contra o que ele queria. Então tem bastante coisa sensível para hoje. A agenda de hoje está fraca, Chico, mas essa parte do TCU, vamos ver como vai desdobrar também. Pois é, Emerson, e além do TCU, essa reunião que nós já falamos, comentamos aqui hoje, prevista, agenda fraca em termos de dados macroeconômicos, tem 3 dirigentes do Fed falando na sessão de hoje, tem também essa reunião importante do Banco Central com o TCU, e além de leilões de títulos importantes nos Estados Unidos, tem treasuries de 3 anos e 10 anos também. Uma outra coisa importante, além das pesquisas eleitorais, Emerson, tem temporada de balanços, está começando agora,
nos Estados Unidos, 4 grandes, maiores, principais bancos americanos deverão divulgar seus números essa semana. JP Morgan Chase, o Bank of America, Morgan Stanley e o Goldman Sachs. Aqui também começa a temporada aí de balanços, muita expectativa aí para esse início de ano com os resultados dos bancos, agora começando o setor financeiro lá fora e depois passando aqui também para a nossa temporada. Temporada de balanço lá fora sempre é muito importante acompanhar, ainda mais quando as 7 maravilhas, né, começarem a apresentar Microsoft, Nvidia e assim por diante. O mercado gosta desse tipo de informação para saber se todo o dinheiro que está sendo gasto em inteligência artificial se está sendo revertido. Essa é a primeira linha que eles querem saber. E o mercado acha que vai dar uma atenção boa para a Oracle também, viu, Chico? Por causa que a Oracle ela foi penalizada, né, no último trimestre por informações, né, para a parte de inteligência artificial e que o mercado quer saber se ela reverteu tudo isso. E aqui no Brasil, temporada de balanço também é bem saudável, é bem interessante acompanhar. E uma última informação também, queria compartilhar com você, que você já acompanhou também, o acordo do livre comércio entre Mercosul e União Europeia, que vai ficar no radar também nesse início de semana aí, principalmente dos investidores aqui do agronegócio do Brasil, Emerson. Com certeza. A Itália estava jogando um pouco contra e foi a favor. O agronegócio é que movimenta a balança comercial no Brasil. Então isso vai ser uma atenção interessante para o mercado também, né? Se a gente pegar para ver pelo menos o que eu acompanho de mercado de 20 anos para cá, superávit vem por causa do agro. Então isso daí não se tira o peso, né? Vamos ver como vai ser feito esse acordo. Tomara que seja feito de acordo com o que eles têm negociado e ninguém tem que ceder muito espaço. E vamos ver também como é que o Trump vai reagir a esse acordo que está acontecendo. Não sei se chegou a acompanhar, Chico, falando em Trump, agora na parte da manhã, ele tinha comentado sobre a ExxonMobil, que ele possivelmente vai impedir da empresa acabar mexendo na parte petrolífera na Venezuela, por causa da fala de um diretor. O diretor falou que não achava tão interessante o investimento na Venezuela. E o Trump já foi logo de cara, falou que não gostou e chamou a empresa de esperta. Então acho que o Trump está atento a tudo, mas é perigoso isso, né, Chico? A gente fica sensível apenas na mão de uma pessoa. Pois é, Emerson. Isso sim foi veiculado aí durante o final da nossa madrugada, início da manhã, essas notícias envolvendo as petrolíferas. Aliás, o governo dos Estados Unidos está conversando com as grandes petrolíferas americanas para saber exatamente da possibilidade da exploração lá do petróleo venezuelano. Emerson, mais algum ativo que você gostaria de colocar, algum papel? Vale do Rio Doce, que subiu 48% o ano passado. Aliás, deixa eu atualizá-los aqui, aproveitar a sua participação. O ADR de Vale do Rio Doce, nesse momento, sobe 0,86%. Ele está $14,09, 14,09, 0,86% de alta, portanto, para o ADR de Vale do Rio Doce. E o de Petrobras sobe 0,59%, $11,95 PBR, os dois ADRs, portanto, performando positivamente, Emerson. A ADR da Vale está refletindo a alta do minério, isso aí já era o esperado, né? O da Petro também está subindo ali de acordo com as tensões que vem sendo apresentadas. Continuo gostando de Vale, acho que tem potencial, ainda continuo com as minhas apostas na Vale. Gosto da antiga Eletrobras, que é a Axia, gosto de fazer posição nesse papel, acho que é interessante, a não ser que a parte do dividendo seja realmente barrada, é uma outra história. Tem papéis que acabam acompanhando a segunda linha, né? Eu acho que a primeira linha está interessante, mas ela deu uma consolidada. Então agora empresas que estavam amassadas, né, estavam prejudicadas no ano anterior, como Cogna, MRV, esses papéis, eles têm espaço para crescer de acordo com o corte de juros que a Selic está prevendo, né, para o final desse ano. Mas eu acabo acompanhando mais a segunda linha devido à volatilidade mesmo, Chico. Emerson, muito obrigado pela gentileza, a participação. Você é sempre muito oportuno nas suas comentários, participações muito legais aqui. Traz também, ilustra bastante para todos aqueles que nos acompanham. Uma boa semana para você e obrigado também por nos atender. Está sempre à disposição aqui e deixa o seu contato para todos nós, Emerson. Eu que agradeço o contato, Chico. Obrigado pelo convite. Uma boa semana para você, para a família BMC. Para me encontrar no YouTube, 3 minutos com o Emerson Balderrama. Se cuida, meu amigo. Obrigado, Emerson, conosco aqui. Vamos passar os fechamentos das bolsas da Ásia, Pacífico e Oceania. Eu falei que as bolsas americanas subiram na sexta.